Utilizando a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de açúcar e de álcool, é realizado os seguintes processos. Primeiro, nós pegamos a cana-de-açúcar e ela vai passar por um processo de moagem depois de filtração. Quando a gente moe essa cana-de-açúcar, a gente obtém a garapa, que a gente chama de caldo de cana. Depois, a gente pega essa garapa e coloca para aquecimento, a fim de retirar a água presente na garapa e formar um líquido cada vez mais viscoso, com uma alta concentração de sacarose, que a gente chama de melado. O melado, ele contém aproximadamente 40% de sacarose em massa. A partir do melado existem duas possibilidades: produzir açúcar, tanto o açúcar fino como o açúcar mascavo, produzir álcool. Qualquer tipo de álcool pode ser produzido. O álcool em gel, o álcool de supermercado e também o álcool combustível. Então, para a produção do álcool, nós utilizaremos o melado. No melado, existe uma substância muito importante no processo de fermentação alcoólica, que é a sacarose. Então, o que vai acontecer? Essa sacarose, que é o açúcar presente no melado aí da cana-de-açúcar, vai se quebrar e formar glicose e frutose. Ou seja, a gente pega a sacarose, quebra ela no meio e vai produzir glicose e frutose. A glicose é que vai ser a responsável por realizar o processo de fermentação alcoólica. Por quê? Porque é a glicose que está aqui presente no melado é que vai fornecer energia para a levedura e a levedura vai produzir ali o álcool e gás carbônico. Como vimos, a sacarose, através de uma enzima chamada invertase, vai ser quebrada em moléculas menores. E essas moléculas menores nós chamamos de glicose e frutose. A glicose e a frutose são dois carboidratos. A glicose ela está mais presente nos pães e bolos, e a frutose ela está presente nas frutas. É a frutose que traz aquele gosto adocicado presente nas frutas. Mas por que eu trouxe esses dois carboidratos? Justamente para conhecermos mais dois tipos de funções oxigenadas, ou seja, são aqueles compostos orgânicos que têm oxigênio na sua constituição. Vejam que a glicose e a frutose são compostos orgânicos muito parecidos. Entretanto, eles têm uma pequena diferença. A glicose, ela vai apresentar essa estrutura que nós chamamos de função aldeído. E a frutose, ela vai apresentar essa outra estrutura que nós chamamos de cetona. Vamos entender cada uma dessas funções. A função aldeído, gente, é aquela função onde nós vamos ter esse agrupamento C, ligação dupla oxigênio. Esse agrupamento aqui, ó, nós chamamos de carbonila. Quando nós tivermos essa carbonila entre um carbono e um hidrogênio, nós chamamos de função aldeído. Os aldeídos, pessoal, eles são bem conhecidos como formol. O formaldeído é o composto que nós conhecemos como formol e ele apresenta a função aldeído. Também estão presentes na estrutura da baunilha. Por outro lado, nós temos a função cetona. A função cetona, ela também vai apresentar a carbonila, que é esse agrupamento C, ligação dupla oxigênio. Entretanto, essa carbonila ela está entre carbonos. Vejam que no aldeído, a carbonila está entre um carbono e um hidrogênio.
Já na função cetona, a carbonila se encontra entre 2 carbonos. Aonde nós encontramos essa função orgânica? A cetona, ela está presente como solvente e, principalmente, a acetona é o composto que está presente dentro daquele solvente que as mulheres costumam utilizar para retirar o esmalte das suas unhas. A acetona, não é à toa que ela recebe esse nome. Justamente porque a acetona contém a função orgânica oxigenada cetona. E o que é mesmo é como é que a gente identifica essa função? Quando nós temos a carbonila, que é o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, entre 2 carbonos. E o aldeído, quando nós temos a carbonila entre um carbono e um hidrogênio. Aqui é possível a gente observar a carbonila. Quando a carbonila está entre um hidrogênio e um carbono, a função é aldeído. E quando a carbonila se encontra entre 2 carbonos, a função é cetona. Vamos analisar isso com mais calma. Nós temos aqui alguns exemplos. Esses compostos de cima são aldeídos e os compostos de baixo são cetonas. Vamos ver o metanol. Esse aqui, gente, é o formol que nós vemos que é utilizado aí para conservação de cadáveres. Por que o metanol é um aldeído? Porque nós vamos ter esse agrupamento aqui, ó. Carbonila com o hidrogênio. Aqui nós também vamos ter carbonila com o hidrogênio, representando um aldeído. E aqui nós também vamos ter a carbonila ligada a um hidrogênio. Embaixo nós temos uma cetona, por quê? Porque nós temos a carbonila entre 2 carbonos. Essa aqui, gente, é a cadeia carbônica da acetona, aquele líquidozinho lá para tirar o esmalte das unhas. Aqui nós temos outro exemplo de cetona. Nós temos a carbonila entre 2 carbonos. E aqui, a acetofenona, temos a carbonila entre 2 carbonos. E por fim, depois que a sacarose é quebrada em glicose e em frutose, as leveduras pegam essa frutose como fonte de energia para realizar a sua respiração celular e, consequentemente, estarão produzindo aí álcool e gás carbônico.